pessoal, eu sou Andréa Zambel. Hoje nós vamos falar sobre direito de família e vamos continuar falando sobre casamento. Hoje, especificamente, vamos falar sobre eficácia e efeitos jurídicos do casamento. Bom, do casamento decorrem muitos efeitos jurídicos, né? Alguns de caráter social, outros de caráter pessoal e outros de caráter estritamente patrimonial. Vale lembrar que o casamento, além de ser um fato jurídico, ele é essencialmente um fato social de grande relevância, não só para os cônjuges, como também para a sociedade e o Estado. A família é um fato natural. Ela existe antes mesmo do direito. Ocorre que, pela sua importância, o Estado ele passou a normatizar suas relações. Ele estabelece normas aplicáveis aos cônjuges, à prole e ao patrimônio do casal. E é isso que vamos estudar. Vamos falar sobre os efeitos sociais do casamento. O principal efeito social do casamento é a constituição da família, que nesse caso a gente chama de família legítima ou matrimonial. Ao utilizarmos o termo família legítima, não estamos com isso dizendo que as outras formas de família são ilegítimas. Isso deve ser entendido como a família decorrente do casamento civil, aquele com as formalidades da lei, apenas e tão somente para diferenciar os outros tipos de família, como convivencial ou até mesmo a monoparental. Além disso, o casamento ele legaliza as relações sexuais do casal ao prever a fidelidade recíproca, artigo 1566, inciso 1º do Código Civil. Ele também faz presumir que os filhos nascidos na constância do casamento, eles sejam os naturais ou por inseminação artificial. Eles presumem que eles são do casal, artigo 1597 do Código Civil. Ele antecipa a maioridade, artigo 5º, parágrafo único, inciso 2º do Código Civil. E ele também estabelece o vínculo da afinidade entre o cônjuge e os parentes do outro cônjuge, artigo 1595 do Código Civil. Aqui também se inclui o planejamento familiar, como um dos efeitos sociais do casamento, artigo 226, parágrafo 7º da Constituição Federal e o artigo 1565, parágrafo 2º do Código Civil. Efeitos pessoais do casamento. O principal efeito pessoal que decorre do casamento é o estabelecimento da comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges, artigo 1511 do Código Civil. Bom, o primeiro dever do cônjuge é o respeito à união exclusiva, como decorrência da fidelidade recíproca, artigo 1566, parágrafo, inciso 1º do Código Civil. Há ainda, como decorrência do princípio da igualdade entre os cônjuges, a responsabilidade conjunta pela direção da sociedade conjugal, artigo 1567 do Código Civil, e também a responsabilidade entre os encargos da família, artigo 1565 do Código Civil. Outro aspecto dos efeitos pessoais é a possibilidade de qualquer dos nubentes, querendo acrescer ao seu sobrenome do outro, né? Artigo 1565, parágrafo 1º do Código Civil. Efeitos patrimoniais do casamento. Bom, gente, quanto aos efeitos patrimoniais, podemos dizer que os principais efeitos são os dever, né, conjunto do sustento à família, artigo 1568 do Código Civil, o dever recíproco,
artigo 1694 do Código Civil, e a forma de escolha quanto ao regime de bens que deve vigorar na constância do casamento, artigo 1639 do Código Civil. Outro efeito patrimonial é a possibilidade de instituição do bem de família voluntário, 1711 do Código Civil. Ainda com vista a proteger o patrimônio comum dos cônjuges e a condição de sobrevivência do sobrevivo, o Código ele estabelece algumas regras que visam garantir esses objetivos. E quais são elas? Primeira, a alienação de bens. O Código Civil ele estabelece a necessidade de anuência do outro cônjuge para poder alienar, prestar fiança ou fazer doações. Artigo 1647 do Código Civil. Atenção, essa imposição ela não se aplica aos casados pelo regime de separação absoluta de bens. Bom, herdeiros necessários. O Código Civil, ele levou o cônjuge sobrevivo à condição de herdeiro necessário, artigo 1845 do Código Civil, o que impede que o outro cônjuge possa dispor por testamento de mais da metade de seu patrimônio, artigo 1789 do Código Civil e o artigo 1846 do Código Civil. Outra, direito na sucessão do outro cônjuge. Além de ter alcançado o cônjuge a condição de herdeiro necessário, ele também lhe otorgou o direito de participação por direito próprio na sucessão do outro cônjuge, artigo 1829, inciso 1, 2 e 3 do Código Civil. Também há o direito real de habitação. Visando garantir aí o direito de moradia e a dignidade do cônjuge sobrevivente, a lei ela estabelece que qualquer que seja o regime de bens, o sobrevivente ele terá esse direito real de moradia, desde que ele seja o único imóvel a inventariar. Artigo 1831 do Código Civil. Bom, existem alguns deveres que são recíprocos dos cônjuges, né? Os deveres de ambos os cônjuges, eles estão estabelecidos lá no artigo 1566 do Código Civil. E ele visa, né, garantir a estabilidade do casamento. A violação desses deveres, ele pode implicar em uma série de consequências para esse infrator, como a perda da guarda dos filhos, a suspensão ou mesmo a perda do poder familiar, o pagamento da pensão alimentícia, dentre outras hipóteses que podem acontecer. Embora os deveres conjugais eles possam ser vários, todos de cunho ético e social, o legislador ele procurou positivar aqueles que considerou principais, né, que estão previstos no artigo 1566 do Código Civil. E quais são eles? Vamos lá. Fidelidade recíproca. A fidelidade recíproca, ela decorre de caráter monogâmico do casamento no nosso sistema jurídico. Essa é uma típica obrigação de não fazer, já que é exercido de cada cônjuge que se abstenha de ter relações sexuais com outras pessoas durante a constância do casamento. Segundo, vida em comum em domicílio conjugal. Essa obrigação ela está intimamente ligada ao dever de coabitação, já que a necessidade de comunhão de vida e a perpetuação da família através de sua prole. Atenção! Esse dever, ele não é absoluto,
já que na atualidade muitas vezes o marido ou mesmo a esposa podem ter necessidade de se ausentar do lar conjugal por longos períodos, especialmente em razão de trabalho, de estudos ou mesmo devido a doenças, né, que se implique aí na quebra do dever de vida comum, tá? 1569 do Código Civil. Outra é a multa assistência. A multa assistência, ela deve ser entendida no sentido mais amplo, pois ela compreende tanto na assistência material quanto a moral e a espiritual. Então, o que se espera dos cônjuges é que ambos se auxiliem reciprocamente em todos os momentos da vida em comum. Quarto, sustento, guarda e educação dos filhos. Esse é um dever que existe durante o casamento e ele permanece mesmo após a separação ou o divórcio. Tem previsão no artigo 1579 e no artigo 1632 do Código Civil. Estes são deveres, mas, ao mesmo tempo, eles são também direitos, na exata medida que os pais têm o direito de ter os filhos em sua companhia. Isso não se modifica mesmo que venha a haver um novo casamento. Artigo 1636 do Código Civil. Quinto, respeito e consideração mútua. Essa é uma condição primeira da convivência do casal, pois não há como estabelecer uma comunhão plena de vida se não houver respeito e consideração mútua. Artigo 1511 do Código Civil. Dessa forma, qualquer ato que importe desrespeito aos direitos da personalidade do outro cônjuge poderão ser classificados como atentatórios à dignidade do outro cônjuge, sendo possível até a condenação do infrator por um dano moral. Muito bem. Como fica no caso da direção da sociedade conjugal? A direção da sociedade conjugal ela é exercida por ambos os cônjuges, um em colaboração com o outro, no interesse da própria família, nos termos da igualdade entre os cônjuges prevista na Constituição Federal de 1988, e cabe ao Judiciário, na eventualidade de haver alguma divergência, solucionar essa controvérsia. Isso tem previsão no artigo 1567 do Código Civil. Essa regra, ela não comporta exceção quando houver provada impossibilidade que recaia sobre um dos cônjuges, quando então a responsabilidade pela direção e administração da família cabe exclusivamente ao outro. Artigo 1570 do Código Civil. Bom, falamos sobre a eficácia e os efeitos do casamento. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos para novas notificações de novos vídeos.